Você sabia que reposição inadequada, reposição sem necessidade de hormônio da tireoide, aumenta o risco de demência? É o que nós vamos ver hoje no primeiro vídeo do ano. Esse é um artigo que foi publicado em outubro do ano passado no Jornal da Associação Médica Americana e que deve servir de alerta para vocês para quando houver prescrição de hormônio da tireoide, verificar se realmente ele é necessário. Quem vai falar sobre esse tema é o Dr. João Macedo. Ele é professor de geriatria da Faculdade de Medicina da UFC e é também seu diretor. Além disso, ele é membro titular da Academia Cearense de Medicina. Por favor, Dr. João Macedo. Olá, gostaria inicialmente de agradecer ao professor Ricardo Pereira pela honra de discutir um tema extremamente importante que diz respeito aos fatores de risco de desordens cognitivas ou de síndromes demenciais. O professor Ricardo nos solicitou a analisar um estudo que foi recentemente publicado no JAMA, no Jornal da Associação Médica Americana, e que avalia o excesso de hormônios tireoidianos endógenos ou exógenos como um possível fator de risco para declínio cognitivo em pessoas idosas. Lembrando que tem alguns fatores de risco já bem estabelecidos para as demências, né? Podemos citar os fatores de risco ligados à genética, à própria idade. Quanto maior a idade, maior o risco de demência. Os fatores de risco vascular, como hipertensão, diabetes e IMC elevado. E fatores relacionados ao nível educacional. Quanto maior o nível educacional, menor o risco de demência, né? E também há fatores relacionados à atividade física, né? Quanto maior a atividade física, menor o risco de síndrome demencial. Esse tema é importante se considerarmos que as demências são atualmente um dos principais desafios em termos de saúde pública. Nós estimamos hoje no Brasil algo em torno de 2,5 milhões ou mais de pessoas acometidas por esta condição. E é interessante ressaltar que, infelizmente, 70% dessas pessoas não têm o diagnóstico estabelecido, ou seja, não são reconhecidas como portadoras de demência. E é importante também assinalar que esse número tende a aumentar. De fato, em menos de 30 anos, a previsão é de que tenhamos no Brasil cerca de 5 milhões de pessoas portadoras de demência, ou seja, em menos de 30 anos, o número de pessoas com esta condição no Brasil irá duplicar. Então, nesse estudo publicado no JAMA, nós exploramos um possível fator de risco para a demência. Na verdade, esse fator de risco já foi analisado em outros estudos. Alguns estudos foram realizados justamente para tentar esclarecer essa questão, se o excesso de hormônios tireoidianos poderia representar um fator de risco para declínio cognitivo em pessoas idosas. E essa questão não chegou a ser plenamente respondida por conta de limitações metodológicas dos estudos. Então, esse estudo ele tenta avançar. É um estudo com um número bastante significativo de pessoas. Foram mais de 60 mil, na verdade 65.931 pessoas incluídas. Foram pessoas que eram pessoas que estavam sendo atendidas numa clínica de atenção primária de saúde nos Estados Unidos, e a fonte de dados foi justamente os prontuários eletrônicos dessas pessoas. Então, é um estudo de segmento longitudinal. Esses 65 mil indivíduos foram seguidos longitudinalmente. A média de idade foi de 68 anos. E o que se observou foi que, com 75 anos de idade, quando essas pessoas atingiam 75 anos de idade, ou seja, um segmento aí em torno de 7, 10 anos, né, a incidência de desordem cognitiva, definida como a presença de comprometimento cognitivo leve ou demência, foi bem maior entre aqueles que tinham evidência de excesso de hormônios tireoidianos em comparação àqueles que tinham níveis séricos normais de hormônio tireoidiano. Então, a incidência no grupo exposto com excesso de hormônio tireoidiano foi de 11%, enquanto
no grupo que tinha níveis normais de hormônio tireoidiano, foi de 6,4%. Então, esse estudo sinaliza realmente a possibilidade de que excesso de hormônio tireoidiano pode ser mais um fator de risco para declínio cognitivo, para desordem cognitiva em pessoas idosas. E este dado é de extrema importância se considerarmos que a prescrição de hormônio tireoidiano, a reposição de hormônio tireoidiano, é uma das principais prescrições em todo o mundo e também aqui no Brasil. E também se considerarmos o fato de que cerca de 20% das pessoas que recebem prescrição de hormônio tireoidiano, na verdade, passam a ter excesso do mesmo, ou seja, os níveis séricos de hormônio tireoidiano ultrapassam o limite superior da normalidade, portanto, caracterizando uma espécie de tireotoxicose exógena. Portanto, estaríamos, ao fazer a prescrição inadequada desses fármacos, acrescentando mais um fator de risco para as demências, e isto, de fato, tem uma grande importância, uma grande relevância do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista prático, e deve ser uma preocupação de todos nós clínicos, quando prescrevermos essas substâncias, termos uma especial atenção no sentido de mantermos os níveis séricos dentro dos valores que se espera que seriam dentro dos valores da normalidade. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. João Macedo, que comentou um artigo sobre reposição inadequada do hormônio da tireoide e risco de demência. Você sabe quando é necessária a cirurgia de fimose? Você vai aprender isso no próximo vídeo. Até lá!